Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde, né? A gente vai dar continuidade nos estudos de Centelhas de Luz, curso Mediunidade, a 16ª aula, página 75. Nós vamos falar sobre o suicídio, né? Um tema muito abordado e nas épocas de hoje, muito mais, para a gente ter noção, ter um entendimento, entender um pouco, né, as pessoas que tentam praticar ou que já praticaram, né, entender a razão, os porquês e como a gente pode ajudar e auxiliar também a essas pessoas nesse momento tão difícil, tão complicado para todos nós, né? Então nós vamos assim iniciarmos com a oração ao Pai, para que Ele nos dê toda a sustentação, toda a lucidez, toda a paz nos estudos desta noite. Então iniciaremos assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Convidando os mentores e amigos que possam participar conosco desses estudos desta noite, ou desta tarde, ou deste dia, a hora que vocês for assistir, né? Bom, aula suicídio e objetivos desta aula. Compreender o significado do suicídio, citando suas causas e consequências diante do conhecimento da doutrina espírita. Para isso, definiremos o que é suicídio, citando suas causas. Explicaremos as consequências do suicídio, apontando atitudes adequadas para sua prevenção e indicar como ajudar aqueles irmãos que escolheram essa saída e como orientar seus familiares. O conceito, né? Define-se suicídio como a ação pela qual alguém põe intencionalmente fim à própria vida. É um ato exclusivamente humano, está presente em todas as culturas. Do ponto de vista da doutrina espírita, o suicídio é considerado um crime e pode ser entendido não somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador, vindo a ser uma transgressão da lei divina. Tá certo? Então nós vamos ler sobre as estatísticas, né? Sobre o suicídio, né? Vocês aguardem um instantinho só. Bom, na apostila, né? Essa apostila da Casa André Luiz, né? Na apostila da página 75, nós temos umas estatísticas aqui, mas como passa-se o tempo, então são mudados, né? Muitas coisas foram mudadas, né? Então, na apostila nos diz, no final do ano de 2014, a Organização Mundial da Saúde emite um relatório apontando o Brasil na 8ª posição em número de suicídios, com mais de 11.200 casos, informando ainda que para o ano 2015, estima-se que esse número venha a ter uma crescente em torno de 10 a 20% nos casos. O suicídio trata-se de uma das principais causas de morte entre os adolescentes e adultos com menos de 35 anos de idade. Entretanto, há uma estimativa de 10 a 20 milhões de tentativas de suicídios não fatais a cada ano em todo o mundo. Então, eu vou ler algumas coisas que foram atualizadas aqui, né? Sobre o suicídio. E para a gente ter uma noção, né? Ao contrário do índice mundial, que caiu 9,8, conforme os dados da Organização Mundial da Saúde. Foi a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, entre os adolescentes de 15 a 19 anos. O suicídio foi
a segunda principal causa de óbitos entre meninas após condições maternas e a terceira principal causa em meninos após lesões nas estradas e violência interpessoal. 800 mil pessoas tiram sua vida todos os anos. 800 mil pessoas. O que significa uma morte a cada 40 segundos, né? As principais: enforcamento, envenenamento, né? Por agrotóxicos, cresceu muito, e armas de fogo. Em 2007 a 2017, mais de 12 mil pessoas tentaram suicídio com agrotóxicos em todo o Brasil. Dessas tentativas, 1.582 resultaram em óbitos, tá? Em 2003, foi instituído 10 de setembro para ser o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, e o amarelo, a cor escolhida para representar esse sentimento, né? Essa campanha ela foi realizada pela CVV, Centro de Valorização da Vida, que tem como objetivo incentivar o diálogo sobre o suicídio para a sociedade, né? Os dados apontam o quanto ainda precisamos de atenção ao tema, né, gente? Então é isso, né? As drogas também, né? Aqui está dizendo que os métodos mais comuns, a depressão, a esquizofrenia e uso de drogas ilícitas, são os principais males identificados pelos médicos em potencial suicida. Problemas que poderiam ser tratados e entendidos em 90% de casos, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, foram feitos esse Setembro Amarelo, né, para nos alertar, né, alertar a todos. A taxa de suicídio aumenta 7% no Brasil em 6 anos, né, então, a cada 100 mil habitantes, né. Então, gente, a gente tem que rever, né, analisar bem, né, e rever tudo isso. Então, vamos lá. Então, foram umas estatísticas mais que eu procurei, né, estudar, procurei para que fosse passado para todos vocês, tá? Então, a leitura inicial no livro Conduta Espírita, Psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, ditado pelo Espírito André Luiz, temos: perante o corpo, cultivar a higiene pessoal, sustentando o instrumento físico qual se ele fosse viver eternamente, preservando-se assim contra o suicídio indireto. O que é o suicídio indireto? É quando nós abusamos, né, do corpo físico, é quando nós nos alimentamos mal, ou comemos demais, ou tomamos muita medicação, ou usamos drogas, né, ou fazemos muitos exercícios que ou comemos menos, né, tendo aquelas doenças, que as pessoas ficam magras demais, e assim sucessivamente. O corpo é empréstimo recebido pelo Espírito trazido à carne. Então, esse corpo físico nosso ele é muito importante para a nossa evolução aqui, para a nossa vivência aqui. Então, o que nós fizermos também vai estar na nossa conta, o que nós fizermos com o nosso corpo, tá? Precatar-se contra tóxicos, narcóticos, alcoólicos e contra o uso demasiado de drogas que vicie a composição fisiológica natural do organismo, que tudo isso vai fazer com que as células elas vão ser viciadas, elas vão se acabando, elas vão se deteriorando devido a essas drogas, tá certo? Existe veneno que age em gota a gota, né? Principalmente o cigarro, né? Com o passar dos anos ele vai acabando com os pulmões, vai entupindo as veias com
nicotina, né? E vão tendo infartos, vão tendo problemas de coração, vão ter problemas de veia entupida, vão ter problemas de trombose e assim sucessivamente. Conduzir-se de modo a não exceder-se em atitudes superiores à própria resistência, nem confiar-se a intemperativas manifestações emocionais que criam calamitosas depressões, né? Muita tristeza, isolamentos sociais, muito vitimismo, né? Se achar vítima das coisas, nada dá certo para mim, né? A preguiça. Então, são fatores que vai nos levando para esse mundo, né? Ao equilíbrio não emocional, né? As paixões desenfreadas. Então, vai nos levando a tudo isso. O abuso das energias corpóreas também provoca suicídio lento, né? Nós estamos nos acabando, estamos tendo aquele suicídio lento, estamos acabando com a nossa vivência, né? A cada má alimentação, a cada raiva, rancor, ódio, todos esses sentimentos também deterioriza as nossas células, deterioriza o nosso organismo, desequilibra o nosso organismo. A gente vai tomar remédio, vai à base de drogas, que também são os remédios, que também vai deteriorando, né? Vai dando gastrite, vai tentando fazer com que o nosso organismo se modifique completamente, né? Distinguir no sexo a sede de energias superiores que o Criador concede à criatura para equilibrar-lhes as atividades, sentindo-se no dever de resgatá-la contra os desvios suscetíveis de combatê-la, de corrompê-la, né, gente? Então, aqui na página 76, vai também falar sobre o sexo, né? Sobre essa energia que também acaba em desequilíbrio, né? As pessoas acabam saindo por aí, fazendo sexo loucamente, contraindo doenças, né? Transmissíveis, e também dando a causa ao corpo, né? Trazendo malefício aos corpos, sexo demais, né? E saindo com um com o outro, trazendo as doenças, AIDS, sífilis e tantas outras doenças, não é verdade? Então, precaver-se também, né? O sexo é uma fonte de bênção renovadora do corpo e da alma, gente. Fazer o sexo com a pessoa amada, sabe, no momento correto, no momento certo, né? É uma energia salutar, uma energia de muita luz, né? É uma energia procriadora, né? Que vai trazer os espíritos para a Terra, vai trazer os irmãos para a Terra. Então, é uma fonte divina, só que em seus limites, né? Fugir de alimentar-se em excesso, evitar a ingestão sistemática de condimentos excitantes, buscando tomar refeições com calma e serenidade, né? A loucura do dia a dia, aquela refeição rápida, aquele lanche, né, que a gente come em 10, 5 minutos, porque tem que voltar ao trabalho, tem que trabalhar, tem que terminar o serviço. E o organismo vai sentindo tudo isso. E nós estamos morrendo, suicidando lentamente. Grande número de criaturas humanas deixa prematuramente o plano terreno pelos erros do estômago. Não é verdade? Sempre que lhe seja possível, respirar o ar livre, tomar banhos de água pura e receber o sol farto, né? Fazer uma bela caminhada, deitar numa praça, né? Nos jardins, curtir um pouco a natureza, descansar o cérebro, né? Dessa vida louca, vestindo-se com decência e limpeza, sem contudo prender-se à adoração do próprio corpo, né? Aí eu vou para academia, eu vou fazer minha malhação, eu vou tomar aqueles, né, energéticos, eu vou me bombar. E aí? Prejudicando a saúde também, né? Passando dos limites, né, do excesso aos aparelhos, prejudicando os ossos, dando inflamações, né, nas estruturas do nosso corpo. Tudo tem o seu limite, gente. Tudo tem o seu limite.
e nós vamos deteriorando esse corpo físico. Nós vamos deteriorando essa matéria maravilhosa, né? Critério e moderação garante o equilíbrio e bem-estar, tudo no seu equilíbrio, sabe? O corpo perfeito vai vir, sim, se você fazer a alimentação correta, fazer o exercício correto, a caminhada correta, tudo em equilíbrio. Por motivo algum, desprezar o vaso corpóreo de que dispõe, por mais torturado que ele seja, na terra, cada espírito recebe o corpo do que precisa. Nós recebemos o nosso corpo, nós precisamos. Nós viemos com deficiência, muitas vezes, nosso corpo, porque nós já prejudicamos em outras vidas, né? Nós viemos com uma asma, uma bronquite, tudo it da vida, porque nós fizemos coisas erradas. E nós vamos deteriorando esse corpo que nós fizemos, vai passar para o perispírito, como já foi explicado, que é o corpo modelo do nosso espírito, do lado espiritual, né? Que é esse corpo que a gente age, que a mesma coisa que a gente precisa desse corpo material, a gente precisa de um corpo espiritual também, não é verdade? O espírito, o perispírito e o corpo material, fora outros corpos que a gente vai estudando a partir do momento, né? Que a gente vai se interiorizando mais com a doutrina. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso foi em Paulo, né? Que passou no 1 Coríntios. Então já tinha que tratar do corpo, já tinha que cuidar do corpo, porque, como Jesus falou, o nosso corpo é o templo do Espírito, né? É através desse corpo que eu vou evoluir aqui na Terra. Eu necessito desse corpo para ter o prazo de vida que Deus me concedeu. Nós temos um prazo, nós temos um planejamento de vida. E muitas vezes nós deterioramos em 10 anos esse planejamento. Eu vou morrer aos 70, mas era para mim viver até os 80. Mas o meu corpo não aguenta até os 80, porque eu já deteriorei, né? Eu já perdi muitas células, eu já adoeci alguns órgãos que eles não aguentam mais. Entenderam como que é a coisa? Então, esse corpo nosso aqui, esse templo do nosso espírito, nós temos que cuidar muito bem dele. Nós falhamos muitas vezes, falhamos, na nossa adolescência, falhamos. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho que ter uma vida mais saudável, eu tenho que procurar ter essa vida mais saudável. É difícil, a gente tá se suicidando, né? Aos poucos, lentamente, tá? A gente precisa tomar remédio, né? A gente precisa passar pelos médicos, e eles vão nos dando medicação, porque nós deterioramos, não é verdade? O desenvolvimento. Buscando resposta na codificação da doutrina espírita, compreenderemos que o suicídio é tido como um crime aos olhos de Deus. No livro Céu e Inferno, no capítulo 5, e que importa numa transgressão da lei divina, no livro dos Espíritos, pergunta 944, vindo a constituir sempre uma falta de resignação e submissão à vontade do Criador. Isso também está uma pergunta do livro dos Espíritos, na pergunta 953A. Desse modo, jamais o homem tem o direito de dispor da vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra quando julgue oportuno. Só a Deus, é só Ele, né? O suicida é qual o prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena, né? Quando preso de novo, é mais severamente tratado, né? Você sabe, quando você foge de uma prisão, quando você retorna a ela, você vai ter os castigos piores. Você tinha um tratamento, você vai ter um outro, né? O mesmo se dá com o suicida, que se julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, capítulo 27, desculpa, item 71, né? Então, diz o que acontece com a gente. Nós vamos tirar nossa vida, nós vamos ter o que lá do outro lado?
vão ter a consciência de que fizemos um dos piores pecados do mundo. Transgredimos uma lei de Deus, do nosso Pai, né? De tirar nossa vida, que Deus nos dá com todo amor e carinho para nos evoluirmos. Tantos milhões de gente querem reencarnar, querem estar aqui, né? E não pode mais, não é verdade? Então nós tivemos esse privilégio de estar aqui, de modificarmos, de tentarmos de novo, de nos melhorarmos a cada dia. Nós tiramos nossa vida, vamos passar para o outro lado e vamos continuar vivendo, pior que ainda, com a consciência totalmente culpável do que foi feito. O sofrimento. Vocês lembram do livro Nosso Lar, André Luiz, passando o que ele passou, mesmo no filme, passando no filme, o sofrimento que ele teve. Ele ficou 10 anos no umbral. Ele era médico aqui na Terra. Só que ele não cuidou de uma úlcera no estômago. Ele fumava, ele bebia. Como médico, ele acabou com o teu corpo. Passou para o perispírito. E ele tinha aquela chaga, vocês lembram? Aquela ferida que foi tratada depois no Nosso Lar. E todos que estavam ali chamavam ele de suicida. Como assim? Eu não me suicidei, suicidou sim. Você suicidou inconscientemente, indo antes para lá, não cuidando do seu corpo. Entenderam? E quanto tempo ele passou ali? Claro que você não tem o tempo exato. No momento que você pede ajuda, que você se conscientiza, os irmãos estão ali para ajudar vocês. Mas ele levou 10 anos, né? E foi com aquela ferida, e foi tratada a ferida dele. Não é verdade? Então é isso, gente. Em O Livro dos Espíritos temos, na questão 943, de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivo plausível se apodera de certos indivíduos? Resposta. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Então, o que acontece, né, gente? Nós acabamos por, né, sermos ociosos, não fazemos as coisas. A gente tem que ter planejamento, sonhos. Nós temos que sonhar, né? O sonho o que é? Uma idealização de algo que a gente queira. A gente tem que ter isso, né? A falta de fé, né? Então a gente tem um monte de coisas, esses motivos que nos levam a isso, né? Um momentinho só. Então, né? E da saciedade, né, gente? A pessoa com tédio, aborrecida, né? Com aborrecimento. E ela vai levando isso, né? Isso vai... você não tem um objetivo na sua vida. Então a gente tem que ter isso. Então a gente não tem que sair da preguiça, tem que estudar, tem que ir adiante, né? Eu vou pegar algo para fazer, eu vou no orfanato, eu vou no hospital, eu vou ser voluntário em alguma coisa, eu vou fazer algo para alguém, né? A gente tem que estar sempre fazendo algo. Eu vou fazer minha caridade, né? Eu vou fazer umas roupinhas, eu vou fazer sapatinho, eu vou doar. Eu vou fazer algo. A gente tem que estar sempre fazendo algo para que a vida tenha um objetivo. Você tem que ter um objetivo. Você tem que ter algo na vida, né? Então, vamos lá. Na questão 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida, né? Então, vamos para a resposta. Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei, tá certo? 944A. Não é sempre voluntário o suicídio? A resposta. O louco que se mata não sabe o que faz. Não é verdade? Devemos considerar a questão do suicídio indireto ou não premeditado, que é aquele em que o indivíduo, pelo desregramento a que permite, embora sem a menor intenção de se matar,
atenta contra a sua organização física e psíquica, pelos meios mais diversos, como o álcool, a droga, o cigarro, né? O álcool, às vezes, né, gente, a pessoa acaba tendo, né, bebe tanto, tanto, tanto que os órgãos também vão se deteriorando, tá certo? Aí vai dar o problema no fígado, né? E assim sucessivamente. O cigarro, né? Os excessos alimentares, a ausência do autodomínio, a inadvertência. O que é a ausência do autodomínio? A pessoa que tem muita raiva, que se explode à toa, que é nervoso, né? E assim sucessivamente. Isso vai deteriorando lá dentro, vai dando problema no estômago, vai dando úlcera, vai dando várias coisas. A inadvertência com o trato com os semelhantes, dando vazão para a irritação, a cólera, a impaciência, etc. Tem diversas formas, tá certo? Na questão 950, que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? A resposta: outra loucura, né? Que faça o bem e mais certo estará lá de chegar, pois, matando-se, retarda a sua entrada no mundo melhor e terá que pedir lhe seja permitido voltar para concluir a vida a que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos, não é verdade? Então, é complicado, né? A gente tirar a nossa vivência, a nossa vida. Questão 957. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Resposta: muito diversas são as consequências do suicídio. Não apenas determinada em todos os casos. Correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento, né? Chegou do outro lado, sabe que você está vivo. Mas a sorte não é a mesma para todos, né? Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interrompeu. Então você vai vir com uma certa deficiência, né? Se você tirou sua vida, você vai vir com problemas, né, no cérebro, né? Se você tomou envenenamento, se você estragou alguns órgãos através desse envenenamento, você vai vir com essa deficiência também, porque você tem que, é como as lições anteriores, né? Você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quiser. Então, você tem o livre-arbítrio de plantar o que você quiser, mas você também, a colheita é certa, ela é obrigatória. Então, nós vamos colher o que nós plantamos, entendeu? Há vários outros tipos de casos, que a pessoa que toma muito medicamento, está com depressão, né, e o medicamento acaba levando. Tudo isso tem uma balança perante Deus. Deus, ele olha tudo e analisa tudo, né? Então, muitos são influenciados por outros espíritos, né? Então, tem tudo isso que Deus leva em conta. Só que você tem que vir, né? Tem muitos casos que a pessoa continua ali ainda, né? Por merecimento ainda está ali tentando aprender, entender para vir para cá? Tem. Então, gente, cada caso é um caso, né? Socorridos? Também, né? A gente não pode dizer, ai, tá lá sofrendo, tá no inferno, né? A gente não sabe. Só Deus, nosso Pai, né? E o que a pessoa, né? Ela realmente está passando, né? Então, é isso. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Som suave. E o céu e o inferno temos. Nós vamos dar continuidade
no próximo vídeo, tá bom? Para não ficar muito extenso. Vocês vão ler essa aula, entendeu? Bonitinho, né? E vocês têm a oportunidade de ter na próxima aula. Então, eu vou gravar a segunda aula da página 77 e a gente vai iniciar aí o céu e o inferno temos, tá certo? Então, até a próxima. Que Deus abençoe a todos vocês. Com a graça de Deus. Obrigada, irmãos amados.